E com a negociação concluída e o contrato assinado, o Flamengo garantiu a maior compra da história na categoria na base. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre um problema para o Mengão na Libertadores. Vou falar do técnico Leonardo Jardim, que tem 4 desfalques para o jogo de amanhã. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês, já falando dos problemas para o técnico Leonardo Jardim para o jogo de amanhã. O Flamengo tem 4 desfalques para esse jogo, começando aí com o Luiz Araújo, que não está na lista dos relacionados, o jogador que essa semana já tinha sido liberado pelo departamento médico e já fazia trabalhos e treinamentos junto com outros jogadores em campo, utilizando inclusive chuteira, mesmo assim não foi liberado para a lista dos relacionados pelo departamento médico. Além do Luiz Araújo, Alexandro, Vitão e o Everton Cebolinha também estão fora desse jogo de amanhã. O Everton Cebolinha está com um quadro gripal, ele está gripado, uma gripe muito forte porque não estava no jogo domingo, também não estará no jogo de amanhã. Além do Cebolinha, o Alexandro está com dores na panturrilha direita por conta de uma tendinite e está ali cumprindo o protocolo determinado pelo departamento médico, e o Vitão está em recuperação estabelecida pelo departamento médico por conta de dores no joelho. Vou falar agora da lista dos relacionados, jogadores que estão vindo aqui para Belo Horizonte para esse jogo contra o Cruzeiro. É o jogo mais importante do ano e é por isso que eu tenho falado, nós rubro-negros precisamos apoiar o Flamengo. Quem vem para o jogo? O goleiro André, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Araújo, Guilhermo Varela, Johnny, o lateral esquerdo, que também é zagueiro na categoria de base, o Jorginho, o Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Léo Pereira, Lohan, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino e Saul. Esses são os jogadores do Flamengo. Na lista dos relacionados, estou sentindo falta, sabe de quem aqui? O Wallace Ian. Não sei por que o Wallace Ian não está nessa lista dos relacionados. No momento em que o Flamengo chegar aqui no hotel para perguntar por que o Wallace Ian não foi relacionado. Vou falar agora sobre um problema que o Flamengo vai enfrentar na Libertadores caso se classifique para a próxima fase. Isso porque o adversário do Flamengo ou do Cruzeiro, dependendo de quem se classificar, será o Tolima ou o Independente Del Valle. Acontece que teve uma situação acontecendo na Colômbia, como todos nós sabemos, neste final de semana, e o jogo que aconteceria no meio dessa semana entre Tolima e o Independente Del Valle foi adiado, por enquanto ainda sem uma data definitiva. Então, como não tem data para o jogo de ida, também não vai ter a data do jogo de volta. Esse calendário pode sofrer uma alteração. É preciso primeiro enfrentar o Cruzeiro. São 2 jogos. O Cruzeiro é um adversário difícil que está se reforçando, que está bem, inclusive, depois da chegada do Arthur Jorge. Então, não é um adversário fácil de ser batido. O Flamengo precisa, é claro, levar esse jogo muito a sério. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora sobre Georgian de Arrascaeta e Bruno Henrique, porque os 2 jogadores que são tidos aí como capitão do elenco são jogadores que têm chamado para si a responsabilidade de colocar o Flamengo para cima de novo. Bruno Henrique entra com 5, 10 minutos dentro de campo, ele dá um passe ali do jeito que ele gosta, puxa a perna esquerda, que nem a boa dele, e deu um chute e fez um golaço, garantindo a vitória do Flamengo. Então são 2 jogadores que têm muita moral dentro do elenco, até porque são os 2 jogadores que mais ganharam títulos dentro do Flamengo e que está puxando os demais aí para uma recuperação do Flamengo na temporada, e amanhã tanto um como o outro devem ser crucial. A tendência é que o técnico Leonardo Jardim mantenha a escalação com a Arrascaeta no meio, Samuel Lino na esquerda. Ele pode vir com Paquetá, ou com Carrascal, ou com Plata do lado direito, e o Pedro de centroavante. Vamos falar agora sobre a maior compra da história da categoria de base. O Flamengo fechou o negócio, concluiu a negociação, assinou o contrato com o garoto. E essa compra foi a maior compra da história da base do Flamengo, da base na categoria sub-17. O Flamengo pagou 6 milhões de reais por 60% do garoto. Então o Flamengo tem 60% do passe do garoto, pagando ali algo em torno de 6 milhões de reais, ou seja, garantindo
um jogador que é tido como uma joia, que é tido como uma promessa, num preço relativamente baixo, mas a maior compra da história da categoria Sub-17. Vamos mudar o assunto, saindo do Airan, para falar da janela de transferência, porque o José Botor de futebol do Flamengo, ele segue no mercado aí buscando novos reforços para o Flamengo. Mesmo não conseguiu contratar ninguém a tempo, aí teve 2 meses e meio praticamente para poder contratar algum jogador para poder jogar nas oitavas de final da Libertadores. Não conseguiu contratar ninguém. O técnico Leonardo Jardim evitou falar disso. A gente vai ver quais reforços que vão chegar dos 3 pedidos pelo técnico Leonardo Jardim. Vale lembrar que o Flamengo tem pelo menos 3 jogadores mapeados para cada posição. Pessoal, eu vou ficando por aqui, pedindo a você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis, valeu!